Olá, hoje a gente vai falar um pouco sobre a evolução atômica e os filósofos que fazem parte dessa evolução. A constituição da matéria é um tema que já intrigava os filósofos da Grécia Antiga e que continua a ser investigado pelos cientistas da atualidade. Ao longo do tempo, muitas foram as observações e experiências que contribuíram para a evolução do conhecimento da constituição da matéria. Vários filósofos gregos propuseram diferentes teorias para explicar a natureza e a diversidade da matéria. Dentre esses filósofos existia Demócrito, o qual presumia que todas as coisas eram constituídas por uma infinidade de partículas minúsculas, invisíveis, cada uma delas sendo eterna e imutável. A estas unidades mínimas, Demócrito deu o nome de átomos. As unidades constituintes de todas as coisas não poderiam ser divididas em unidades ainda menores, porque se os átomos também pudessem ser divididos em unidades ainda menores, a natureza acabaria por se diluir totalmente. Além disso, as partículas constituintes da natureza tinham que ser eternas, pois nada pode surgir do nada. Demócrito achava que existia na natureza uma infinidade de átomos diferentes, alguns deles arredondados e lisos e outros irregulares e retorcidos. E por sua forma serem tão irregulares, é que elas poderiam ser combinadas para dar origem a corpos mais diversos. A teoria atômica de Dalton foi a primeira tentativa completa de descrever toda a matéria em termos de átomos e suas propriedades. Dalton baseou a sua teoria na lei das conservações das massas e na lei das proporções constantes. A primeira parte de sua teoria afirma que toda a matéria é composta por átomos, que são indivisíveis. A segunda parte da sua teoria diz que todos os átomos de um determinado elemento possuem massa e propriedades idênticas. A terceira parte diz que compostos são combinações de dois ou mais tipos de diferentes átomos. A quarta parte da sua teoria afirma que a reação química é um rearranjo de átomos. Os experimentos de J.J. Thomson com tubos de raios catódicos mostrou que todos os átomos contêm partículas subatômicas minúsculas de carga negativa, ou elétrons. O modelo atômico do pudim de massas de Thomson tinha elétrons carregados negativamente inseridos dentro de uma sopa carregada positivamente. O raio catódico é composto de partículas carregadas negativamente. As partículas devem ser partes do átomo, pois a massa de cada partícula é apenas da massa de um átomo de hidrogênio. Essas partículas subatômicas podem ser encontradas nos átomos de todos os elementos. O modelo atômico de Rutherford dizia que o átomo seria formado por um núcleo com partículas positivas, prótons, e partículas nêutrons, além de uma eletrosfera, que seria uma região vazia onde os elétrons ficaram girando ao redor do núcleo. Os elétrons movem-se ao redor do núcleo atômico em órbitas circulares que possuem uma energia bem definida e característica, sendo, portanto, um nível de energia ou camada eletrônica. Para cada elétron, são permitidas somente certas quantidades de energia, com valores múltiplos e inteiros do fóton. Em 1913 é introduzido um novo modelo atômico, criado por Niels Bohr, hoje em dia conhecido como modelo atômico de Bohr. Ele revolucionou a compreensão dos átomos a incorporar princípios quânticos, marcando uma separação das teorias clássicas. Ele descreve os elétrons em órbitas ao redor do núcleo, com energias definidas semelhantes às órbitas planetárias. Esse modelo, também conhecido como o átomo de Rutherford, Bohr, aprimorou os trabalhos de Ernest Rutherford, mostrando que à medida que os elétrons se afastam do núcleo, sua energia aumenta. Os elétrons podem saltar para níveis de energia mais elevados e emitir radiação ao retornar ao estado fundamental. Abre aspas. Devemos ser claros que quando se trata de átomos, a linguagem só pode ser usada como uma poesia. Fecha aspas. Niels Bohr. A descoberta do nêutron aconteceu no ano de 1932, com o físico inglês James Chadwick. Utilizando a conservação da quantidade de movimento, realizou uma experiência que comprovou a existência do nêutron. No entanto, 12 anos antes desse acontecimento, o célebre cientista inglês Rutherford já tinha previsto a existência dessa partícula. Segundo ele, uma possível ligação de um próton com um elétron originaria uma partícula sem carga elétrica, mas com a massa igual à do próton. A essa partícula ele chamou de nêutron, mas não tinha certeza de sua existência. O físico austríaco Erwin Schrödinger criou o modelo atômico da mecânica quântica.
o qual é considerado o mais moderno e complexo, pois baseia-se na forma matemática da estrutura atômica. Este modelo é a base do entendimento moderno do átomo e é considerado como a mecânica quântica ou modelo ondulatório. O fato de que existem apenas determinados estados ou energias admissíveis que um elétron pode ter em um átomo é semelhante a uma onda estacionária. O chamado princípio da incerteza determina que o elétron não possua posição exata na eletrosfera, nem velocidade e direção definida. E chegamos ao final. Muito obrigado pela sua atenção e espero muito que você tenha compreendido sobre a evolução dos modelos atômicos. Até uma próxima. Tchau!